Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e fiz essa aula especialmente para você. Para você mesmo que está aí cursando a terceira etapa do ensino médio, está fazendo o segundo semestre, módulo 2 e está na unidade 2. Essa é nossa primeira aula. E hoje, para nossa primeira aula, eu trouxe exatamente isso daqui, ó. Reações químicas. Então, hoje nós vamos dar uma relembrada aí em reações químicas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é reações químicas e como acontece aí as reações químicas, tá certo? Então, vem pro quadro comigo, venha ver o que é uma reação química, né? Bem, as reações químicas, ela tem uma certa composição, tá? Então, uma reação química, só para a gente esclarecer, uma reação química, ela tem a representação simbólica dela. Então, quando fala, aconteceu uma reação entre o hidrogênio e o oxigênio formando água, a gente representa o que a gente falou em forma de símbolos, em forma de fórmulas. Então, a equação química é a representação de uma reação química. E o que é uma reação química, então? Uma reação química é quando a constituição da matéria inicial é transformada e a produção de novas substâncias, ou seja, a constituição da matéria inicial é transformada em outra matéria a partir da reação química. Então, isso é um fenômeno químico, isso é uma transformação química, isso é uma reação química, quando substâncias reagem entre si e produzem novas substâncias diferentes daquelas que reagiram. Tá certo? Isso é uma reação química. E ela é representada sempre pela equação química. Então, vem aqui comigo entender um pouco sobre a equação química, né? A equação química, nós temos aqui a química, né? Onde temos elementos isolados dentro de uma equação química. Por exemplo, ali o carbono. O carbono é um átomo, então ele é um elemento isolado. Temos também as substâncias simples dentro da equação química. O que são substâncias simples? Só para a gente recordar um pouquinho, são formados pelo mesmo elemento químico, né? O2. E também temos substâncias compostas. Então, dentro de uma equação química, a gente pode ter elementos, átomos sozinhos, podemos ter substâncias simples e podemos ter substâncias compostas. O que é uma substância simples e uma composta? Só para a gente diferenciar aqui e relembrar o que a gente já sabe. Substância simples é quando átomos do mesmo elemento se unem para formar uma molécula. O2, eu tenho um oxigênio com outro oxigênio, unindo-se através de uma ligação covalente, então forma a molécula O2. E o que é uma substância composta? É quando é formada por elementos químicos diferentes. E como é que eu sei que é um elemento químico diferente, Rose? Os elementos químicos diferentes são representados por letras maiúsculas. Então, cada letra maiúscula, componente de uma fórmula, ele é um elemento químico. Água, H2O. Significa que nessa fórmula eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Então, eu tenho elementos químicos diferentes, tá bom? Só para a gente relembrar aí os conceitos. Volta aqui para o quadro comigo. Então, dentro de uma equação química, além dos elementos isolados, das substâncias simples, das substâncias compostas, nós temos as numéricas, né? A numeração dentro dessa fórmula. Um apresenta o índice e o outro o coeficiente. Então, o que é o índice e o que é o coeficiente? O índice é esse númerozinho aqui, ó, pequenininho, que fica ao lado do elemento. Significa quantas hidrogênio eu tenho dentro dessa fórmula. Quantos hidrogênios tem aqui? 2. Então, o índice é aquele número pequenininho que fica ao lado do elemento, indicando quantas vezes aquele elemento aparece. E esse 2 grandão que fica na frente da fórmula, que serve tanto para o hidrogênio quanto para o oxigênio, indica aí quantas moléculas de água estão representadas dentro da fórmula. No caso aqui, nós temos 2 moléculas de água, tá certo?
E a simbólica, a simbologia. Também, além dos elementos, além das substâncias e dos números, nós temos esses parentezinho aqui, ó, ao lado da substância, que significa o estado físico da substância. Se aparecer o Szinho, significa que a substância é sólida. O Lzinho significa que a substância é líquida. O Gzinho significa que a substância é gasosa. O Vzinho significa que a substância é vapor. E o Aq significa que é aquoso, ou seja, tem água ali dentro. Além disso, nós temos também os símbolos aí de aquecimento, que é o deltazinho, de luz, que é uma luzinha, né? Aqui é uma luzinha, onde tem a luzinha assim, falando que é luz. Eletricidade também, que pode ser mostrada pela letra I ou pelo raiozinho. E catalisadores e essas setas, que é a formação de gás. Se aparecer uma seta para cima ou uma seta viradinha para o lado, significa que há formação de gás para cima. Agora, se aparecer para baixo, formação de precipitado. E se aparecer no meio da reação dois símbolozinhos desse, significa que é uma reação reversível. Então, dentro de uma equação química, existe toda a simbologia que representa as reações, tá certo? Vem aqui comigo, vamos lá. Qual é o índice e o coeficiente da molécula 4H2SO4? E qual a quantidade de cada elemento? Então vamos lá. Índice é o númerozinho que fica aqui ao lado do elemento químico, que representa a quantidade de vezes que ele está repetido ali dentro da molécula. No caso, nós temos 2 hidrogênios dentro dessa molécula e nós temos 4 oxigênio e 1 enxofre, que é o S. Mas, Rose, olha só, o enxofre ali não tem número perto dele. Você falou que tem que ter um número. Sim, quando não aparece número nenhum, significa que é um só elemento, tá bom? Volta aqui para o quadro, então. Então, quais são os índices? 2 do hidrogênio, 1 do enxofre, que é o S, e 4 do oxigênio. Tranquilo até aí, né? Qual é o coeficiente que está na frente da molécula? 4 significa que a reação que está acontecendo tem 4 moléculas de ácido sulfúrico. Logo, quantos elementos? Aqui que vem o grande lance aí da situação. Por que tem esse elemento, esse número na frente? Por que tem os índices? É para dizer exatamente a quantidade de elemento que tem. Esse número 4 vale para o hidrogênio, vale para o enxofre e vale para o oxigênio. O que vale como assim, Rose? Para dizer a quantidade de elementos que se tem. Então, esse número 4 vai multiplicar por 2, esse número 4 vai multiplicar pelo índice do enxofre, que é 1, e esse 4 vai multiplicar por 4, que é o índice do oxigênio. Então, quantos hidrogênios se tem nessa molécula? 8. Quantos enxofres? 4. Quantos oxigênios? 16. E qual é a quantidade de elemento total? Somando tudo, nós temos 28 átomos. 8 mais 4 mais 16 dá 28 átomos. Certinho? Então, a gente lê uma substância desse modelo, dessa forma. Índice e o coeficiente. É por isso que existe o balanceamento das equações, porque a gente precisa ter a mesma quantidade de elemento de um lado, que é do lado dos reagentes, é a mesma quantidade de elemento que temos no lado dos produtos. Volta aqui comigo, vamos conhecer mais coisas aqui. E aí nós temos tipos de equação química, né? Nós temos a velocidades. Nós temos reações químicas que ocorrem lentamente, rapidamente e moderadamente. Aqui eu só trouxe lentas e rápidas, mas tem umas que têm a velocidade muito rápidas, aquela na qual a formação dos produtos é muito rápida, as rápidas, né? As lentas é quando a formação do produto demora, mas não demora 1 minuto, 2 minutos, não. Tem reações que demoram meses, tem reações que demoram anos, tem reações que demoram segundos não, minutos, e aí vai, depende aí da reação. Reações lentas são aquelas que demoram
Um pouco, muito pouco, mas demora muito para acontecer. Aqui nós temos o exemplo do ferro reagindo com oxigênio, que é o ferrugem, produzindo aí o óxido de ferro, que é o famoso ferrugem, né? Ele demora bastante a acontecer. Reações rápidas, nós temos aqui a prata aqui, reagindo com NaCl, dando aí um precipitado, né? Cloreto de prata. Então, são reações bem rápidas, que colocou em contato já acontece. Então, reações lentas é aquela que na formação dos produtos é muito lenta, e rápidas é aquela cujo tempo gasto, desde o momento em que os reagentes são colocados juntos, em contato, até a formação dos produtos. Então, são reações rápidas. Então, existem reações lentas, que demoram muitos dias, meses, anos e aí vai. E tem reações que demoram segundos para acontecer. Só misturar os reagentes e já forma o produto. Então, tem reações lentas, rápidas e também temos as moderadas, que aí está no intermédio, mas as moderadas a gente ainda vai ver um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, volta aqui comigo, vamos lá. Sentido, existem reações reversíveis e existem reações irreversíveis. O que são reversíveis? Se dá simultaneamente nos dois sentidos. Veja, quando aparece aquele sinalzinho aqui, ó. Significa que essa substância reage com essa substância, formando essa substância, ao mesmo tempo que essa substância consegue ser decomposta nessas duas outras substâncias. Então, elas acontecem aí simultaneamente nos dois sentidos, tanto dos reagentes para os produtos, quanto dos produtos ao reagente. Irreversível, que ocorre em um único sentido. Ela não volta dos reagentes, dos produtos ao reagente. Então, reagiu, reagente, substâncias reagente reagiu, formou um único produto. Pronto, acabou. Então, reações reversíveis é aquela que os meus reagentes reagem e formam um produto, ao mesmo tempo que meu produto retorna às minhas moléculas originais. Desenvolvimento de calor pode ter exotérmica e endotérmica. E aqui é muito interessante. Exotérmica e endotérmica são dois processos muito, muito importantes, não só para a química, mas para outras matérias aí também, outras áreas aí também. O que é exotérmico? São reações violentas, são reações que liberam calor para o meio. Por exemplo, uma fogueira, né? É uma reação exotérmica, porque quando você não precisa estar próximo à fogueira para que ela aconteça, para que ela acenda, né? E reações endotérmicas precisam absorver calor para acontecer. E só para findar aqui, nós temos aí as combinações das reações. Então, nós temos reações de síntese ou associação, decomposição, deslocamento e substituição. Síntese é quando nós temos duas substâncias formando um produto. Decomposição, quando nós temos uma única reagente formando dois produtos ou mais. Deslocamento, quando nós temos uma substância composta e uma substância simples reagindo entre si, formando uma nova composta e uma nova simples. E dupla troca é quando nós temos duas substâncias compostas formando aí duas substâncias compostas. Então, nossa aula termina aqui. Espero todos vocês aí na nossa próxima aula, tá certo? Até mais!